Oi pessoal, boa noite. A gente está entrando aqui para falar sobre crueldade. Colocando aqui também no nosso Face, lá no meu Face pessoal, para a gente bater um papo, aguardando vocês entrarem, para a gente falar hoje sobre crueldade. Você se sente cruel, é cruel? Nós vamos falar sobre crueldade hoje, nos preparando para falar sobre crueldade. A gente tem visto muitas coisas no mundo, né? Há séculos e séculos. A gente sabe que na história os poderosos, né? Os mais cruéis foram os que ficaram para a história, né? A gente tem histórias de quantos não mataram em nome de Deus e de formas tão cruéis, né? De várias maneiras, né? Sempre que a gente quis dominar uma civilização, um submetendo o outro a crueldades tremendas. Mas será que essas crueldades ainda acontecem? Como será isso na nossa realidade, nos nossos tempos, né? Tanta tecnologia, tanto desenvolvimento, tanto conhecimento. E como que nós estamos entendendo a crueldade hoje? Será que a maioria ainda é cruel? Como seria isso, né? Vamos conversar um pouquinho, dando um tempinho para as pessoas chegarem, para as pessoas irem aparecendo, uns 5 minutinhos no máximo. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Busca um copinho d'água, corre lá, para a gente poder fazer esse momento juntos. E vamos começar a falar sobre crueldade. A crueldade nos deixa cruéis também, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, que maldade, merecia isso, merecia aquilo, e a gente já se vê até fazendo, né? Sendo também cruéis. Então, o que seria essa crueldade? Vamos lá, vamos chegando. Vamos falando sobre crueldade, dando um tempinho para o pessoal chegar. A gente tem se sentido tão angustiado nesse mundo, né? Vendo tantas crueldades acontecendo, tantos atos cruéis. A gente tem visto assim nas redes sociais uma luta constante para que o amor se faça presente, a empatia. Por que nós ainda vemos, né, no mundo a crueldade? Então é isso que a gente vai falar hoje. E é um assunto que eu gosto muito, porque é o inverso, né, o oposto, é o outro extremo da nossa evolução, né? De um lado a gente tem o amor e do outro lado a gente tem a crueldade. Então, tem uma frase que diz o seguinte, que toda crueldade ainda é realizada por aquela pessoa que ainda não aprendeu a amar, né? Ela não aprendeu ainda a amar. E o que é o amor, né? Quanto tempo eu achei que eu sabia o que era amar, e só após as constelações eu comecei a entender um pouco mais sobre esse amor que a gente tanto, né? Tantos mestres, os filósofos, muitos deles, né, chegaram à conclusão, e que é tão difícil de acessar, né? Então, que tipo de crueldade nós vamos falar hoje? É a crueldade pessoal ou é a crueldade do mundo, né? Qual delas que a gente vai começar a falar? Eu penso que é interessante a gente olhar primeiro para a crueldade em nós mesmos. Em que momento nós somos cruéis? Nós somos cruéis
com nós mesmos. Quando nós nos impedimos de expressar a nossa essência, quando nós evitamos de nos expor, de dizer exatamente o que a gente gosta ou exatamente o que a gente deseja, por medo da rejeição. Isso é uma crueldade bem dissimulada, né? Porque a gente não tá explícito isso. Mas quantos de nós nos afastamos da nossa essência, nos desconectamos da nossa inteligência emocional para evitar sentir a dor? Para evitar sentir a dor da rejeição, porque nem sempre a gente vai ser compreendido, nem sempre a gente vai ser aceito, e a gente vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. E aí, tudo por conta desse medo, dessa angústia, né, gerada pelo medo. A gente tem muito medo de não ser aceito no ambiente onde a gente está. Mas penso eu que a gente não deve esquecer da nossa parte também primitiva, né? A nossa necessidade de ser aceito num clã, até pela sobrevivência. É muito importante, sempre que a gente começa a buscar autoconhecimento, a buscar o conhecimento para desenvolvimento da nossa emoção, da nossa intelectualidade, encarar toda limitação como comum a todos nós. Né? Alguns vão falar assim, nossa, fulano é muito bom em matemática, mas eu sou um desastre, né? Outros vão ter mais inteligência emocional, outros terão uma inteligência espiritual maior, outros ainda terão uma capacidade intelectual maior, né? Só que todos nós teremos algum tipo de limitação, nós não estamos todos evoluindo igualmente. E por que nós fazemos essa tortura, né, com a gente mesmo? Por que nós fazemos? Porque nós necessitamos pertencer a um clã. Isso aí é bem primitivo, né? Nós nos expressamos para ser aceito. Nós evitamos o embate com aqueles que estão à nossa volta. E dessa forma, nós vamos nos afastando. Expressei a primeira vez, alguém não concordou, o que eu vou entender? Que eu não fui aceito. Então eu vou aprendendo e treinando não me expressar. E assim eu vou me desconectando daquilo que eu realmente sou. Eu vou me desconectando com medo demais de cometer erros. Então é insuportável a gente não conseguir acertar, né? É insuportável quando a gente recebe uma crítica e a gente entra em pânico. E se entrar em pânico, o que acontece? As pessoas vão perceber que eu não sou aceito. Então eu aprendo até negar o meu pânico. Não, para mim tudo bem, não vou ficar chateado. Mas no fundo, nós deixamos de agir o máximo possível pelo pavor de não ser aceito. Então, o que acontece com a gente nesses momentos? Nesses momentos, a gente precisa começar a retornar para a aceitação de nós mesmos. Aprender a dizer não. Não, mas de várias maneiras. Eu não entendi, eu não sei, eu não quero, eu não estou pronto, eu não me importo. Não me importo se eu não sei alguma coisa. Eu não me importo se as pessoas não me aceitam. Eu não me importo. Eu não me importo. É necessário, isso eu costumo falar que isso é um protocolo, né, de aceitação da nossa vulnerabilidade. Se a gente não seguir esse protocolo de autorrespeito, ou seja, de respeitar as nossas limitações, a nossa autocobrança será extremamente violenta, ou seja, cruel com a gente.
E aí o que essa crueldade imposta a nós mesmos, ou seja, a negação da nossa essência, a negação daquilo que a gente é e daquilo que a gente precisa aprender, que ainda não aprendemos, né? Eu não sei, é tão difícil falar eu não sei, né? Quando a professora, isso começa lá na infância, quando a professora pergunta assim, quem quer ler? Quanto que é essa conta? E a gente fica com medo de errar. Porque errar a gente entende que não é bom. E se não é bom, não é aceito. Então a gente precisa retornar a essa percepção. Em que momento eu comecei a me impor a ser aquilo que eu não sou? Em que momento eu passei a ser cruel comigo mesmo? E aí sim, quando a gente vai percebendo que em vários momentos na nossa vida a gente fez tudo para agradar o outro. E aí a gente tem uma escolha a partir daí. Então, a partir daqui, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer para mim. Para as minhas necessidades, para aquilo que eu preciso fazer no aqui e agora comigo. Independente do que o outro pensar, fizer, eu vou dizer para mim mesmo aquilo que eu preciso saber. Eu comigo mesmo. Então, aceitar a nossa vulnerabilidade, eu não compreendo e me sinto tranquilo por não compreender. Eu não sei sobre esse ou aquele assunto, eu não concordo, eu não vi tudo que eu tinha que ver. Eu não vi tudo, eu não aprendi tudo, mas por enquanto eu não concordo e tá tudo bem. E eu não me importo. A gente precisa falar esse eu não me importo. A gente às vezes dá importância demais ao que as pessoas dizem, ao que as pessoas pensam a nosso respeito. E a gente vai perdendo a nossa individualidade. Cada ser que vive, que nasce, nós podemos ter 200 professores passando, a gente tira pelos que passaram na nossa vida. Mas cada um tem um jeito especial de dar aula. Algumas pessoas falam, eu adoro aquele professor. Outros falam, aquele José que você gosta, eu não gosto muito. Por que será? Porque até a minha forma de enxergar aquele professor é uma maneira especial de olhar para ele. É uma maneira única, é a minha forma, é o meu filtro, a minha forma de observar. Então somos todos únicos. E aí quando a gente se afasta de nós mesmos, quando a gente começa nesse processo de viver só para as necessidades exteriores, o que acontece com a gente? A gente acaba se entregando a uma parte bem primitiva, né, da nossa vida, que era, você sai da razão e sai do sentir. Você entra no automático instintivo de sobrevivência. Eu sou aceito, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que pagar o quê? O que eu como, o meu sustento. E muitas vezes agredir aquele que impede isso. Não é um comportamento primitivo? A crueldade é um comportamento primitivo, né? Eu estava conversando com o Raider sobre isso e ele falou uma coisa engraçada, crueldade cru, né? Você tá cru, você não evoluiu, você não cresceu ainda. Então a crueldade, ela começa em cada um de nós. Quando a gente não se encontrou, quando a gente ainda não aprendeu nada sobre nós, quando a gente se afastou de nós mesmos e fomos viver uma vida no automático, sem se questionar, sem dizer isso ou aquilo eu quero, eu sou, eu estou, eu preciso. É sempre assim, olha, alguém que te diz aquilo que você precisa. Você precisa dar conta, você precisa ser alguém na vida. Você precisa, para ter valor, ter alguma coisa. Né? Quantas vezes uma pessoa humilde entra numa loja e é excluída? Então essa crueldade, ela vem das vivências e das crenças também dessas pessoas. Então, se eu sou excluído, que eu entro numa loja, porque a sociedade tem valores, né? Os valores da sociedade dizem que aquele que não é bem sucedido financeiramente, ele não tem valor.
ele é colocado de escanteio, né, na periferia. Então, o que acontece com a pessoa que passa por isso, por essa vivência? Como que ela vai aprender durante a sua vida inteira o que é ter valor? Ela vai entender que ter valor é ter alguma coisa e não ser alguma coisa. Né? Então, a sociedade em si, as vivências e as crenças vão transformando toda a nossa condição emocional para sobreviver nesse meio. Nesse meio que entra no julgamento. Nesse meio que entra te pedindo que você tenha, mas não se importa com o que você sente. E nós precisamos fazer esse caminhar inverso. Nós precisamos, porque aí é quando surge o quê? Por que a crueldade ela surge? Ela surge do medo, da dor. Nós sentimos medo e nós sentimos dor. Medo é um sentimento primitivo. E eu reajo a isso. Quando eu reajo a isso, o que eu faço? Eu atento contra aquele que eu, naquele momento, o meu entendimento primitivo disse que é uma ameaça para mim. Eu preciso ter poder. Eu preciso ter valor. E eu tenho medo de não ter poder e de não ter valor. E aí eu reajo contra as pessoas. Aí não tem como. A crueldade, ela faz parte de todo um contexto social, de crenças, um contexto que está inserido, né, na psique, na parte primitiva, de necessidade de se manter. E aí você entra numa reação e não ação consciente dentro da sua vida, dentro do espaço que você ocupa. Então nós precisamos despertar que essa crueldade, essa autoagressão é uma fixação que é gerada em cada um de nós, para que a gente possa ser aceito pelas pessoas. É uma necessidade que a gente cria para poder sobreviver. E aí a gente começa a se afastar, a gente não sabe quem somos realmente. O que realmente a gente sente. O que realmente a gente pensa e a gente deseja. Nós precisamos dessa tomada de consciência. Nós precisamos retomar essa consciência. Acredito que pessoas cruéis são extremamente vaidosas e egoístas e precisam atacar tudo e a todos para defender a sua autoestima. Sim, aí a gente volta para o egoísmo, para o ego, né? Né, Raio? Aquilo que a gente tinha conversado. Como que a gente já falou sobre o egoísmo, sobre o orgulho. Toda essa crueldade nossa vem dessa incapacidade de lidar com aquilo que disseram pra gente que a gente precisa ser. E aí a gente se volta contra as pessoas. A gente se volta contra a humanidade. É primitivo. Enquanto nós olharmos para o outro sem nos dedicarmos a transformar a nós mesmos, nós também seremos agentes da crueldade. Porque em muitos momentos nós aceitamos a crueldade por não acharmos que vale a pena lutar por quem foi cruel. Nós aceitamos a crueldade porque alguém está fazendo aquilo que talvez eu acho que aquele cruel mereça passar. Então nós vamos alimentando de geração em geração, boa noite, Carla, de geração em geração a crueldade. A incapacidade, existe níveis de crueldade? Carla, sim, existe aquilo que perceptível aos olhos, né? E aí acredito que essa expressão da crueldade existe sim. E nesse nível de expressar, né? De não estar em controle.
Assim, aí você acaba por expressar, né? Ah, eu sou capaz de fazer uma crueldade com alguém no nível hard, vamos colocar aí de matar, torturar. Já não, mas eu posso ser cruel, ter um relacionamento abusivo, por exemplo, sem nunca ter colocado a mão numa pessoa. Mas não deixa de ser cruel, né? Então, nesse nível da manifestação da crueldade, nesse ponto de vista, sim. Mas o ser cruel é a incapacidade de trabalhar todas essas emoções que nós já falamos. A crueldade é a negação da capacidade de aceitar em nós a nossa parte vulnerável e a nossa parte também, acreditar nas nossas qualidades, nas nossas características boas. E a gente vai se afastando disso e vai se afastando do sentir, do perceber a humanidade, a bondade, o amor, que é possível e preciso se conectar. A gente passa a descrença. E aquele que não consegue perceber aceitar as suas vulnerabilidades, a sua incapacidade de não saber, que vive dando satisfação ao exterior, quando ele não consegue isso, dependendo do nível de capacidade e inteligência emocional, né, tá muito baixo, realmente traz uma dor muito grande, e aí a reação também cruel, né, expressando isso para o exterior, também é imenso. Então, qual que seria a situação? Você buscar dentro de você essa aceitação, esse autorrespeito. Tudo começa dentro de nós. E se cada um de nós começarmos a trabalhar isso em nós mesmos, como que nós vamos formar os nossos filhos? Como que nós vamos lidar com as pessoas à nossa volta? De uma forma mais amorosa, mais paciente, mais compreensiva, menos cruel. Porque a gente só dá para esse mundo aqui aquilo que vem de dentro, aquilo que está dentro de nós, né? E também tem a questão das constelações familiares sistêmicas. Às vezes, no nosso sistema, se a gente olhar para a história, né, na época de Roma, as pessoas eram crucificadas, decapitadas. Então nós viemos, né, na Idade Média, nós viemos trazendo um histórico de crueldades, né, imensas. As colonizações na América, o que os índios viveram, né, não está nem tão longe assim de nós. Então vem na nossa memória celular, mesmo que nós tenhamos uma vida confortável, já temos tudo isso que nós temos aqui hoje, nós ainda podemos reverberar nas nossas memórias celulares, no nosso sistema familiar, crueldades que foram feitas, né? A minha mãe contou algumas coisas para mim sobre os escravos, que ela se recorda ainda de ter conhecido o último escravo da fazenda do avô dela. Então, ela conta que na época os escravos da região, eles eram castrados por conta das filhas, né? Os fazendeiros isolados, e as filhas iam ficando mocinhas, os escravos trabalhavam próximo às casas, e olha que crueldade. Mas era por que essa crueldade? Era o medo. Eles não sabiam o que esperar. E fora as outras crueldades que aconteciam por conta do quê? Do desejo de dominar, de submeter. Mas fazia parte do quê? Da crença. Da crença que foi colocado que aquele povo é um povo inferior. Que os negros eram inferiores. E aí a gente vem trabalhando isso e a gente percebe como que é enraizado todas essas questões da escravidão, todas as questões de, por exemplo, os judeus, os muçulmanos agora, né, com esses atentados todos que a gente vê, com tantas guerras lá no Oriente Médio. Então a gente vai vendo que todas esses estigmas, todas essas formas de olhar para esses povos que sofreram e também foram cruéis, nós precisamos romper com tudo isso. Mas como que rompe com tudo isso? Essa é a grande questão de todas essas lives, é trazer essa percepção que a crueldade, ela existe, ela está presente na nossa sociedade,
e que a gente ainda vê o que tá, por que ainda está presente? Porque ainda tem os medos, ainda tem as necessidades. Como eu me sinto inferior, eu preciso lutar para me sentir superior. Como eu não aceito que eu não sei, eu não posso aceitar, porque se eu aceitar que eu não sei, eu estou aceitando a minha vulnerabilidade, ou seja, que eu sou inferior em alguma coisa, então eu preciso lutar para dizer que eu estou certo. E mesmo que eu tenha argumentos, que eu busque argumentos e encontre para desmentir aquilo que eu acredito, eu tenho uma dificuldade em acolher aquilo que é novo, aquilo que eu preciso mudar dentro de mim. Então, nós ainda temos, né, no nosso ego, na nossa formação da nossa personalidade, muitos medos que fazem o que? A manutenção da necessidade de estar sempre submetendo o outro. E a gente é cruel com a gente e automaticamente é cruel com o outro. A mesma dor que eu tenho dentro de mim, a mesma incapacidade de me amar e de me aceitar como eu sou, me trazendo uma necessidade de me colocar como melhor, uma necessidade de me impor, eu faço isso com o outro. Se eu preciso me impor, eu preciso diminuir alguém. Se eu preciso ser superior, eu preciso que o outro seja inferior. Mas quando eu olho para mim, para minha humanidade, para minha vulnerabilidade, e me aceito exatamente como eu sou, no sentido de amar aquilo que eu sou, de perceber a vida como um processo de crescimento e não como um processo de obrigação, de satisfação, de ter valor obrigatório, não isso. Eu falo que é experimentar cada momento na vida, é gostar de aprender. Se eu errei aqui, como que eu posso fazer para acertar lá? Nós precisamos voltar para ampliar essa consciência. Nós precisamos despertar. E aí, o que acontece? A gente precisa se livrar das opiniões alheias. Nós precisamos nos livrar desse medo da opinião. Nós precisamos nos livrar da tirania social, que a gente acaba aceitando isso. E como é difícil, olhando agora com esse isolamento social, quantas coisas nós tivemos dificuldade de mudar. Eu não consigo ficar parado. A gente não consegue ficar dentro de casa, viver com a gente mesmo. Muitas pessoas, eu não consigo meditar. Nós nos deixamos ir levando pela... Boa noite, Stephanie, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Então a gente vai se deixando levar por ansiedade, que são essas energias de agressividade que estão dentro de nós. Essa crueldade que a gente impõe para nós mesmos, né? Eu preciso, se eu não fizer... E a gente é treinado, nós criamos conexões, né? A gente nos nossos cursos de psicanálise aqui, a gente estuda como essas conexões acontecem. E aí a gente vai adoecendo, né? Vai ficando cruel com os filhos, com o marido. E aí, se a gente vai ambicionando, né, o poder e cada vez mais poder, por que a gente não vai ser cruel? A gente vai cada vez se distanciando mais da humanidade, da essência, do amor, e vai indo para o nível do ego, onde o poder e se submeter o outro é condição para fazer manutenção disso. E eu faço isso a qualquer preço. Então, enquanto nós não olharmos para esse lado, nós não evoluirmos, nós não vamos resolver o problema da crueldade, nós vamos perpetuar a questão da crueldade. Nós precisamos começar a olhar para dentro e ensinar as pessoas ao autoconhecimento. Achei muito bacana que na escola do Ryan, meu filho, tem aula de autoconhecimento. Então nós estamos caminhando, não percam as esperanças. Também quando eu coloquei esse tema, eu achei que assim, muitas pessoas iam aparecer porque falar, nossa, será que tem jeito? Será que a gente pode vencer a crueldade? Mas geralmente olhando para a crueldade do outro. Quando somos nós mesmos que somos cruéis, né? Nós não temos de forma alguma condição de tirar a nossa parte na responsabilidade de tudo isso que está acontecendo. Então, bacana é que dentro das escolas o autoconhecimento já está chegando para os professores, já está chegando para os pais, porque os pais estão sendo inseridos nesse contexto. E eu acredito muito
que para acabar com a crueldade do mundo, para acabar com a nossa crueldade, a gente precisa de autoconhecimento. Nós temos o quê? Nós temos um inconsciente coletivo, nós temos um inconsciente de clã e nós temos o nosso inconsciente pessoal. E nós temos também o sonho coletivo. Nós temos o nosso próprio sonho. Quando nos unimos com mais uma pessoa, nós temos o sonho dessa pessoa e esse sonho. O sonho no sentido dos desejos, do que a gente gostaria de ver realizado ou dos sentimentos que a gente alimenta dentro de nós. E a gente se une energeticamente, em vibração, em afinidade. Então, se o meu sonho é amor, é paz, é fraternidade, o sonho desse aqui, com certeza que se unir a mim, vai ser isso também. E se os dois sonham a mesma coisa e aparece mais um e mais um e mais um, quando a gente vê, estamos todos sonhando. Então o sonho do planeta vai ser amor, vai ser fraternidade, vai ser paz, harmonia. Mas começa nesse um. Somos nós que sonhamos, somos nós que desejamos, somos nós que reverberamos e fazemos a consciência desse planeta. Porque eu tenho a minha consciência, eu tenho a consciência do meu clã, da minha família e tenho a consciência geral do grupo, do planeta. Então estamos todos interligados dentro dessa sopa energética, como diz o Deepak Chopra, nesse livrinho aqui, ó, que eu adoro, que eu amo, eu leio, a realização espontânea do desejo. Então tudo que você deseja, tudo que você sente se expande, mesmo que você não se expresse. Então se você é cruel ainda com você está reverberando crueldade. Entende? Perdão, tanto é que na constelação familiar ele fala que a nossa família, até a 7ª geração anterior à nossa, vai vindo os sentimentos. E quando a gente passa pelo processo de constelação familiar, a gente começa essa cura. A gente começa a cura para trás de tudo que foi e para frente. Então, a minha grande experiência, né? A minha grande experiência que eu falo no sentido de como é lindo, né? Como é maravilhoso dentro das constelações, é ver essa possibilidade de cura. Essa cura quântica do sistema, de todas as consciências do meu clã e, consequentemente, quer dizer, de todas as consciências que vão acontecendo aos poucos. Quantas pessoas vêm se constelando? Então é necessário que a gente saia do ego, é necessário que a gente saia do eu estou mais certo, eu estou isto, para a gente começar a pensar e sentir a nossa existência aqui. Sair do olhar para fora para olhar para dentro. Eu fiz aqui um esqueminha que eu acho muito interessante. Deixa eu ver onde eu coloquei o livro. É porque são tantos livros que eu tenho lido que eu misturei. Eu tirei o livrinho daqui do Ken Wilber. Então, olha bem. Isso aqui, eu pedi para minha filha até pintar lá, que foi um esqueminha que eu fiz para mostrar para vocês. O pessoal do Insta, da Vitrice, tá de trás para frente, né? Porque eu tô com a câmera frontal, mas eu vou falar para vocês o que significa esse esqueminha. Colocando aqui, ó. Isso aqui é o nosso desenvolvimento moral, né? O nosso desenvolvimento como seres humanos aqui na Terra, ok? Então, o que acontece? Você tem o egocêntrico, o eu, tá bem aqui no centro. É como uma criança quando está desenvolvendo aquela percepção do eu, tudo é pra mim, tudo sou eu, tudo é meu, né? Assim? Então você ainda tá aqui, ó, no eu. Será que você ainda tá no eu? Então você só tá vendo aquilo que vai satisfazer você, as suas próprias necessidades. Depois tem a fase da criança que ela começa a se relacionar. Então ela começa a relacionar com todos que estão à sua volta. E aí ela começa a introduzir a essa relação o nós. Então a sua consciência já sai do eu e se importa com o resto das pessoas que você convive. Os seus parentes, os seus pais, os seus irmãos. Você vai crescendo nesse sentido aqui, né? Já todos nós, a sua consciência
já está o quê? No caso da criança, ela já vai até no nível de nação, ela já entende o nosso país, a nossa cidade, a nossa comunidade. Ela expande a consciência e se preocupa com essa parte maior, olhando e se colocando no lugar de todas essas pessoas que fazem parte. Se preocupa se o país vai bem, se o país está bem financeiramente, economicamente, se preocupa se tem coleguinhas, né, amiguinhos que passam fome, né, as crianças na favela já se preocupam, nossa, o nosso país tem favela, aqui faz uma comparação com a gente. Quando a gente se preocupa com todos os seres do planeta, todos os seres viventes, então você se preocupa nesse nível aqui, você não só se preocupa com você, nem com as nações, nem com você e com o seu país. Você se preocupa com todas as nações, você se preocupa com o rio, você se preocupa com a flora, com a fauna, com tudo que existe no planeta e no universo. A sua consciência já se expandiu muito além do eu, da satisfação do eu, daquilo que eu quero. Então, por que a crueldade ainda existe? Porque uma boa parte de nós ainda está no eu. E aí, quando esse que está no eu, ele age e magoa e machuca, o que a gente faz? A gente reage. A gente faz o espelhamento, a gente faz para se defender muitas vezes, né? Porque ainda somos animais, ainda temos a crueldade em nós, lembrando disso. Nós também agimos com agressividade e uma coisa vai levando a outra. Então nós precisamos romper com isso. Nós precisamos evoluir e chegar no nível dessa consciência do nós. Ou seja, o egocêntrico, o etnocêntrico e o mundicêntrico, que é o mundo, o universo, tudo que envolve a vida e você. Tudo faz parte, você faz parte do todo. O todo que você faz parte e, você, né, e o todo faz parte também da sua vida, da sua existência. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, em busca, em percepção, é essa expansão de consciência que a gente espera. Que a gente pare de pensar no eu, nos meus problemas e expanda a nossa consciência para pensar no todo. Então hoje nós passamos por uma pandemia, onde as pessoas estão preocupadas com a sobrevivência, óbvio, concordo, a gente precisa disso, mas nós precisamos agora preocupar com a sobrevivência e começar a pensar no sentido de coletividade, o que nós vamos fazer para não passar por isso mais, o que é preciso fazer se eles estão explicando que o planeta está entrando em colapso. Porque estamos explorando, estamos desmatando, estamos utilizando a água de forma errada, estamos poluindo, estamos tirando, ao desmatar estamos evitando, acabando com as fontes, né, acabando com tudo. Então isso é uma crueldade, mas o que nós fazemos para evitar isso? Isso é uma crueldade, só que crueldade às vezes para nós é só quando está aqui no eu. Quando eu sinto a crueldade, ela se torna real. Mas quando ela expande para o nós, ou seja, quando a gente nem sabe o que está acontecendo na favela da nossa cidade, na periferia da nossa cidade, no hospital da nossa cidade, eu não sei, não é crueldade, porque não está dentro da minha realidade. Então nossa consciência ainda está muito no eu muitas vezes. Nós precisamos expandir a nossa consciência para todos nós. Assim nós estaremos evoluindo, né? Nós estaremos buscando o equilíbrio para romper com a crueldade. Pensa bem, por que as pessoas foram cruéis durante a existência? Porque realmente, né, do mundo e das civilizações, maioria das vezes era para submeter uma civilização. Era para impor uma religião como certa. Isso é crueldade. Você tirar, lembra que a gente conversou? Autocrueldade é o quê? É quando eu sufoco aquilo que eu sou, os meus desejos, os meus anseios e tento satisfazer aquilo que está fora de mim. Se eu chego com algo pra você e digo, olha, esquece tudo que você acredita e você vai acreditar naquilo que eu tô falando.
Ah, não, mas eu acredito em Jesus. Não, você vai ser muçulmano agora, porque muçulmano é o certo. Isso é uma crueldade. Eu estou impondo a você. Então, o que a gente precisa expandir é essa percepção e essa consciência desse todo, deixando com que cada ser expresse-se exatamente como ele é. Isso não é crueldade, isso é a busca do equilíbrio. Aquilo que quando todos começarem a desenvolver essa capacidade de seguir o seu propósito, uma profissão porque ama o que faz e faz com amor, ser esposa ou marido porque ama, porque deseja, porque quer, não porque é uma obrigação social, essas pessoas vão estar muito mais felizes, amorosas com a vida, realizadas. Então o sonho coletivo vai ser um sonho de paz e de harmonia e um sonho amoroso. E como que eu sei que eu estou evoluindo? O que acontece? A gente fala, mas como assim? Eu não mato, eu não roubo, essas pessoas têm que apodrecer na cadeia e sofrer isso, aquilo. Isso é crueldade também. A gente não percebe isso em nós, mas nós precisamos despertar, né? Para isso. Por que essas pessoas ainda roubam? Lembra que a gente falou da questão da cultura, do espaço onde a pessoa vive, das vivências e das crenças? Essas pessoas, elas vêm com crenças impostas pelo meio social e além de todo o amor que possa ter recebido, não tem só o amor da mãe, mas a mãe às vezes também passou por crueldades e aí em algum momento foi cruel. Como que ele recebeu essa crueldade? Quais as ferramentas emocionais ele teve para não transmitir essa crueldade para o meio em que ele vive? Então essas pessoas são vítimas de todo esse processo, né, doentio que a gente vem vivendo há séculos. Então o que acontece? Nós precisamos despertar. Como que funciona isso? Ah, mas fulano mata. Não, fulano só rouba. Não, fulano só bate na esposa, mas ele não bate para matar, não. A mãe só bate no filho, mas ela não bate na vizinha. Já a outra bate na vizinha e no filho. Então, por que isso? Por que essas agressões e essas crueldades, né? Você falar mal do outro, desejar que o outro perca o emprego, fazer tramas para ganhar o lugar do colega. Então, de onde vêm essas crueldades? O Raido está falando aqui. Socialmente, a crueldade pode assumir faces ocultas disfarçadas em imagens de heróis com qualidades de anti-herói. Wolverine, motoqueiro, fantasma e outros moralmente duvidosos. Sim, né? São os conflitos, né, da gente entre o que é bom, o que é ruim, aquilo que eu posso ou não posso fazer, e você acaba por realizar atitudes violentas, se justificando, né, dizendo que é por um bem maior, e na verdade não é. Então o que a gente entende? Nós temos níveis de consciência. Então como é que eu vou saber que eu tô no eu, ou no nós, ou no todos nós, né? O que acontece é que você tem os níveis de consciência e você vai estar percebendo que, olha aqui, esses são os níveis, tá vendo? Imagina aqui 3 níveis, primeiro, 1, 2, 3, né? O primeiro, o segundo e o terceiro nível de consciência. E você tem as inteligências múltiplas, a inteligência cognitiva, a inteligência interpessoal, psicossexual, emocional, moral. E aí você vê nesse gráfico que algumas chegam no terceiro nível. Quer dizer, você pode estar aqui nesse primeiro bem desenvolvido ou não. Nesse aqui você pode estar um pouco menos ainda. Então as nossas inteligências, elas se desenvolvem em níveis variados. Então se moralmente você está muito desenvolvido, o que vai acontecer? Talvez você não roube porque é errado, você sabe que é errado, você é amoroso, você não vai ser grosseiro gratuitamente com uma pessoa, você não vai dar um golpe financeiro em ninguém. Então, moralmente você está desenvolvido, mas às vezes você não sabe ler nem escrever, tem dificuldade até para aprender na escola, mas moralmente você é extremamente bom. Então, intelectualmente, você tem algumas dificuldades, não está tão desenvolvido. Mas, por outro lado, a questão moral está desenvolvida. Então, nós precisamos começar a compreender que somos diferentes, estamos diferentes,
Porque as nossas inteligências não estão desenvolvidas às vezes, né? No caso de você ser uma pessoa que tem o seu emocional muito limitado, ou seja, você vai estar muito no ego. E talvez vai interferir a partir das suas necessidades do ego, na questão até primitiva que a gente fala, do medo de não obter aquilo que o ego acredita que é necessário. Você pode moralmente realizar coisas inaceitáveis na sociedade, né, que não é legal. Mas a gente precisa desenvolver, despertar para essas inteligências, porque isso vai ser desenvolvido aonde? Nas escolas, nos programas sociais, de forma estudando filosofia, de forma a se questionar, a se perguntar quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor. Então é nesse nível que a gente vai falar para vocês que é necessário que seja feito com urgência para você despertar. Para você ser um ser humano melhor, você precisa entender que você tem diversas inteligências, mas que você não está desenvolvido em todas elas igualmente. Isso não quer dizer que você é pior do que outra pessoa, nem melhor. O que é necessário é que todos nós saibamos disso. E quando a gente olhar para aquele que não está desenvolvido intelectualmente, a gente tenha o quê? Empatia. Que a gente tenha a capacidade de observar, seja altruísta. Olhe para ele e fale assim, não, é o que ele necessita agora. E aí sim, quando a gente chegar nesse nível, a gente vai poder ficar mais tranquilo. Porque a crueldade vai começar a desaparecer. É esse ego, né, Elaine? Não é brincadeira, não. No tempo que você vai evoluindo, vai buscando conhecimento, então, obviamente que as inteligências vão favorecendo, né? Assim que você vai buscando, a gente chama de buscador, né? A gente vai buscando, tudo vai favorecendo o seu desenvolvimento. As inteligências vão também sendo facilitadas, né? A partir do conhecimento e do seu desenvolvimento. E aí sim a gente pode transformar a nossa história, pode transformar a nossa vida, a nossa vivência, para viver numa sociedade mais justa. Tudo começa aqui comigo, começa dentro das famílias, começa pelo olhar de alegria, de gratidão, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais. Essa é a grande questão. Então, e como que interessante falar desses níveis também, que é o seguinte, cada nível de consciência de cada inteligência, como que a gente desperta isso, né? Fazendo leituras, passando por vivências, por experiências na vida, né? Então assim, quando a gente começa, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho como a gente fez lá no Constelar, que é um evento que a gente faz lá no Hotel Búfalos, no Hotel Fazenda Búfalos. De repente a gente tem uma vivência e você chega uma situação onde você tem um estímulo do seu corpo, um estímulo na sua emoção, um estímulo na sua razão e pá, acontece o aprendizado ali. Facilitou aquele aprendizado, facilitou porque você dá um pico e tem um acesso, né, de um nível superior àquele que você estava. E aí, ou você consegue ficar, e aí você fica muito bem, ou de repente você volta para o mesmo estágio que você estava. Mas você tem a recordação daquele nível superior que você foi. Algo na sua consciência mudou. Então você já expandiu um pouco mais naquele nível, você está subindo. E aí você vai numa outra vivência, num outro estudo e chega numa situação, expande e volta, mas você não volta exatamente para onde você estava. Você fica até que um dia você vai e não volta mais. Entende? Você vai expandindo, você vai laceando, você vai afrouxando aquilo que te prende no nível mais baixo.
A partir do momento que você vai alimentando o seu conhecimento, né? A sua parte intelectual, as suas vivências, o seu repensar. Eu acho que não, Cíntia. Você está perguntando constelar, né? Vamos ver, vou deixar até em outubro, né? Vamos ver agosto, quando passar agosto, aí eu vejo, porque aí dá para lançar para outubro. Vamos ver como a pandemia vai ficar, né? Mas são essas questões que a gente precisa olhar, gente. Porque a crueldade, ela tá nesse processo do medo. Eu tenho medo daquilo que eu não conheço e eu preciso dar uma satisfação para a sociedade, e aí eu luto para aquilo acontecer e me afasto de mim cada vez mais. A minha busca exterior é muito grande, me afastando daquilo que é meu, do que é uma construção minha, para que a gente possa, né, transformar essa consciência nisso aqui. A gente precisa perceber que nós somos isso aqui, né? Nós somos esses níveis de consciência e essas inteligências aqui todas, e mais algumas que a gente pode fazer, né? E esse daqui, o eu, o nós e o todos nós. Então nós precisamos expandir a nossa consciência. Quando a gente conseguir expandir, perceber quem somos, o que nós podemos fazer de bom por nós mesmos, nós vamos começar a entender que estamos todos conectados, que cada crueldade que eu faço com uma formiga, eu estou fazendo comigo mesma. E cada crueldade que eu faço comigo, eu expando isso para o meio e interfiro na vida do outro. Boa noite, Cristina, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, essa questão de olhar para nós, expandir a consciência, é a única forma. Bom assunto, sim, Elaine. Logo no princípiozinho, nós tivemos uma aula do curso de psicanálise que a gente trabalhou. Você deve ter, acho que foi o segundo módulo, tem na apostila. E você deve ter ela, tá? Dá uma olhada lá que você vai ver. A gente fez um gráficozinho lá também, eu acho. Mas é muito interessante a gente olhar por esse ângulo, tá, gente? É muito egóico ainda a gente ficar jogando pedra no telhado do cruel, sabe? Ah, você é cruel, fulano é cruel. Somos cruéis com a gente, não curamos o nosso coração. O Deepak Chopra, nesse livro, A Realização Espontânea do Desejo, mostra pra gente como nós interferimos na vibração do planeta e das pessoas com quais a gente convive, com as quais a gente convive. E nós precisamos mudar a nossa vibração. E mudar a nossa vibração é mudar a nós mesmos, desenvolvendo o autoamor, a autoaceitação, percebendo as nossas limitações, percebendo as nossas vulnerabilidades, acolhendo e transformando. Entendeu? Então é isso. Então, que minha ex-aluna, Elaine, vamos lá. Quem é que é ex-aluna? Fala pra mim o nome dela. A Elaine tá falando aqui na outra live aqui que alguém que entrou. É a Cristina. A Cristina. Ela é um amor, né, ô Cristina? Amo a Elaine, ó. Muito amor. Mas é isso, gente. É o que a gente acredita na Vitrice. Eu e o Raid, a gente tem trabalhado para expandir a consciência da gente como terapeuta, da gente enquanto ser humano, enquanto marido e mulher, e pai e mãe, para que a gente possa contribuir também verdadeiramente, né, não só da boca para fora, porque a gente acredita que o coração é que vai fazer a transformação real desse mundo, é isso que a gente pode deixar para o mundo, né? É a nossa autotransformação, a prova de que é possível viver uma vida mais amorosa,
Aham. Agora que eu vi, Cristina, apareceu que sou eu. Ela falou que era você. Então, olha, gratidão por todos vocês estarem presentes. Alguém gostaria de falar opinião, como o Raido falou, o que é a crueldade? A Elaine Rossini falou que amava muito dar aula. A Cristina tá falando lá no Face que a Elaine Rossini foi a professora da 2ª série, inesquecível. É muito bacana, é bom porque a questão da gente perceber o que é essa crueldade no ser humano nos tira também o peso de estar condenando o outro, porque isso tudo reverbera dentro do nosso sistema, né? Dentro do sistema do nosso clã. Quando a gente fala mal de alguém, quando a gente prejudica alguém, o nosso sistema, de alguma maneira, ele vai sofrer. Em algum momento o nosso sistema vai ter que, se eu tirei a honra de alguém, se eu fui desonesto com alguém, ou se eu não me importei com essa pessoa e agredi, em algum momento, se eu não criar alguma forma de reparar isso que eu fiz, alguém do meu sistema vai buscar reparação. Então a gente precisa demais começar a cura no nosso interior, do nosso clã, do que aconteceu anteriormente nas nossas famílias. E olha lá, Elaine foi minha melhor diretora. E Elaine, hoje é seu dia aqui, hein? Tá todo mundo falando que você é maravilhosa. E quem sou eu? Porque eu também acho. Então, adoro. Nossa companheira e foi assim, eu falo pra ela que é um orgulho vê-la hoje. Muito orgulho, muita alegria de vê-la hoje. Né, Elaine? Foi assim, maravilhoso a nossa convivência e a nossa troca lá na Vitrice. Então, gente, é isso. A nossa live de hoje quis trazer para nós o sentido da crueldade, né? Quem é cruel? Todos somos. A Carla perguntou se tem nível de crueldade e eu disse que sim, no sentido da expressão dessa crueldade. A gente pode perceber, né? Mas crueldade todos nós temos, seja em que nível for. Não é verdade? E a gente encontrando essa essência interior, essa percepção de que todos nós, porque fulano porque Beltrano, né, não é justamente pelo nível de evolução da consciência, de expansão da consciência. Então sempre que a gente fala, gente, vamos para a constelação familiar sistêmica, vamos fazer um curso de psicanálise, porque é um curso terapêutico e o conhecimento que vocês terão lá vai beneficiar de alguma maneira para a vida inteira, mesmo que vocês não queiram ser psicanalistas. Sempre que a gente fala isso é porque a gente acredita que a expansão da consciência, através da vivência, do conhecimento, vai transformar o mundo. Em algum momento da vida nos deixamos dominar por um nível maior de crueldade. Vai depender, Cristina, vamos dizer assim, da dor e do medo que você estiver passando. E aí você pode sim se deixar levar. Por quê? Porque nós temos a crueldade dentro de nós. E aí todas essas nossas sombras, elas vão se expressar quanto menos controle a gente tiver. Então, por exemplo, é difícil uma pessoa que está passando por uma tortura, por exemplo, aceitar calado uma humilhação, né? Se ele não tiver outra saída e tudo, ele vai, né, tiver amarrado. Mas quem agiria como Jesus, por exemplo, né, que foi açoitado, humilhado, que foi ridicularizado, apanhou, sentiu dor física e teoricamente para nós, né, a dor moral, e não se perdeu em momento nenhum. Não é fácil controlar com certas pessoas. A Cristina tá falando aqui, ó.
Então, não é fácil. Isso, principalmente aquelas que foram cruéis com a gente. Sim, Cristina, é isso que é mais. É por isso que a gente precisa desenvolver a emoção. Porque quanto mais a gente desenvolver, menos a gente vai sentir crueldade. Por quê? Porque às vezes uma pessoa